estamos aqui para mais um podcast do Pode Ser, podcast de psicologia, com a nossa convidada Marcela de Paula, uma nutri para vocês e para nós batermos um papo muito descontraído por aqui. Marcela de Paula é formada em nutrição pela Unip, especialista e aprimorando em nutrição oncológica, especialista em nutrição clínica, pós-graduada em nutrição genômica e microbiota, atua presencialmente e online na área estética e oncológica. Seja bem-vinda, Marcela. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando com vocês. Então, Marcela, já começa contando pra gente assim, como é que é a sua história na nutrição, como é que começou? Nossa, essa história é um pouco engraçada. Costumo falar que é um tanto quanto engraçada para as pessoas que estão de fora, mas para mim foi trágica. Quando eu iniciei, eu saí da faculdade, a gente sai como todos os formandos, né? Sem saber muita coisa na prática. E a ideia da faculdade para a gente é sempre passar de ano, né? Terminar, fazer a monografia, passar, enfim. E eu saí da faculdade achando que eu estava arrasando, sabendo de tudo. Entrei numa clínica de umas amigas minhas médicas e comecei esperando o paciente chegar. Porque a gente não tem muito o que fazer, né? E eu não fui para uma equipe multidisciplinar, não tinha nada disso há muitos anos atrás. E aí eu ficava mais, eu brinco que eu ficava mais conversando com a secretária do que atendendo, né? E a secretária um dia me ligou e falou: Marcela, amanhã tem uma paciente para você. Falei, uai, que coisa boa, né? E me preocupei em arrumar o cabelo, ficar bonita, né? Pegar um melhor jaleco. E fui para a clínica. Cheguei na clínica, a paciente, eu falei, ó, de lenço no cabelo para ficar bonita, ela não tá, né? Era uma paciente com câncer. E aí, comecei a consulta, ela e o acompanhante dela. Eu não sabia nada, ela falava do nome das medicações, falava do que estava acontecendo no tratamento dela, e eu fingindo de super entendida. Eu tinha 21 anos de idade, formei muito nova. E eu lá, anotando tudo que ela falava, eu anotava os nomes das medicações tudo errado, porque nem para entender o nome da medicação eu não conseguia. Enfim, saí totalmente frustrada da consulta e com certeza eles perceberam também. Falei que depois eu enviava o cardápio, o plano e fui embora. Liguei pro meu irmão, falei, ó, realmente essa área não é para mim. E meu pai, quando eu fui fazer faculdade de nutrição, na época não tinha aqui em Goiânia, né? Meu pai virou para mim e falou, ó, você vai passar fome. Você vai passar fome. O que é nutrição, né? O que é nutrição? Ninguém sabe o que é nutrição. Vai para administração, vai ser bancária. Eu não. Aí falei, meu irmão, meu pai tinha razão. Vou passar fome, tô enrolada, não consigo, vou parar com isso. Aí meu irmão, vai estudar, você é nova. 21 anos de idade, tinha acabado de formar. Aí você escuta, vai estudar? Falei, ué, mas Já acabei de formar. estudei, né? Acabei de formar. Aí ele pegou e falou, não, vamos procurar alguma coisa para você fazer, para estudar. Entrei na internet e fui procurar, buscar especialização em nutrição oncológica, alguma coisa de oncologia, porque foi a primeira paciente que eu recebi no consultório. E achei em São Paulo, que aqui em Goiânia, Brasília, lugar nenhum tinha. Caí de paraquedas lá em São Paulo, fui fazer essa especialização de 1 ano e meio. Aprendi, entendi, com muita dificuldade também, porque lá tinha a teoria e a prática, mas o mundo, né, fora de Goiânia naquela época era muito melhor, no aprendizado. E aí voltei para Goiânia, com o currículo debaixo do braço, falei, agora vou arrasar. Não. Tentei entregar currículo para tudo quanto é lado. Então, o povo olhava e falava, ok, mas não pago, né? Não vou contratar. Tem um monte de nutricionista aí formando agora e entrando aqui para atendimento. Por fim, consegui num hospital aqui em Goiânia, no Sebron, e comecei a atender. Assim, levei portas na cara, horrores de vários médicos, porque eles não confiavam na minha conduta. Os pacientes, né, por mais que eu já sabia, que eu tinha estudado, que eu tinha me especializado, ainda era algo muito novo para mim, porque acaba que a gente aprende na prática. Eu sabia a teoria, mas ali eu precisava colocar a teoria em prática. E aí foi assim o meu início, sabe? Eu fiquei 1 ano e meio depois que eu formei, sem trabalhar, só estudando mesmo para poder conseguir entrar na área, na prática. E aí depois disso deslanchou. Que bom, né? Demorou, mas foi. Demorou. Mas que bom que deu certo, assim. É muito importante, né? Esse primeiro contato é sempre um choque de realidade. Quando a gente É, sai da faculdade e vai mesmo para o mercado de é trabalho. porque a faculdade, ela não prepara a gente para o mercado de trabalho.
Sim. né? Ela prepara a gente apenas para passar de ano. É o que eu falo para todos os alunos quando eu vou dentro das faculdades. Falo, não senta aqui, não pensa em passar de ano. Pense em olhar o mercado de trabalho como ele está. Pensa como seria esse paciente se você tivesse esse diagnóstico na sua frente quando você pega essa prova. É assim que você tem que entender a área da saúde. Porque só passar de ano não te dá uma visão de futuro. E você está lidando com um paciente, né? Eu sempre falo, se você olhar esse paciente como uma alma humana, aí sim você consegue enxergar aquele paciente, consegue dar o seu melhor. Mas enquanto você enxerga o paciente como uma doença, onde você precisa simplesmente passar de ano ou entender o que é aquela doença, você não vai conseguir levar aquele paciente adiante e ter fidelidade e fidelizar aquele paciente com você. Sim, isso é realmente muito verdade, assim. E aí, como é que você enxerga a relação entre a nutrição e a saúde mental, assim? Como é que é isso pra você? Olha, é 100% ligado, né? Primeiro porque a absorção dos nutrientes, 80% é no intestino. Alguns hormônios também a produção é no intestino. E eu brinco com as minhas pacientes quando elas falam assim: ah, esse mês eu tô desorientada, não sei mais o que eu faço, e esse mês eu chutei o balde. A alimentação, ela anda grudada com o emocional, né? Se eu não tô bem, eu como. Se eu tô bem, eu como. Tudo é um motivo para fazer a alimentação como uma válvula de escape. E a gente tem os hormônios onde eu vou também aumentando a minha alegria, a minha frustração, o meu estresse com a parte hormonal. Então, se a gente não souber lidar com essa parte hormonal, a parte emocional, porque tem os transtornos alimentares, né, que vêm por conta da alimentação, tem a distorção de imagem também, que os pacientes fazem muito, e isso eu culpo um pouco a nutrição, porque a nutrição ela veio para nutrir o paciente e não para desnutrir. E quando o paciente chega no nosso consultório, eles já chegam com a ideia assim: quero um jejum intermitente, ou quero um processo de emagrecimento mais rápido porque eu vou viajar. E a nutricionista vai lá e dá um jeito. Ela vai lá e realmente restringe 100% essa alimentação. E a ideia não é essa. É falar para o paciente que ele precisa estar no consultório há muitos anos. E não simplesmente para fazer um protocolo e por conta de um objetivo. E aí sim entra o emocional junto, porque esse paciente vai até conseguir chegar naquele objetivo a curto prazo. Mas e a longo prazo, como é que ele vai se manter daquela forma? Ele não vai se manter. E aí vem a parte emocional, onde as psicólogas entram, porque vem a frustração. Eu posso comer um chocolate agora, porque eu já viajei, já estava com o meu corpo maravilhoso. Mas aí esse chocolate, ou essa balinha, ou esse fast food que eu voltei a comer, que eu voltei à minha rotina anterior, vai voltar ao meu peso anterior também. E aí eu vou começar a me frustrar. Essa frustração vem a distorção de imagem. E aí a culpa é de quem sempre? Da nutricionista. Porque o paciente não conseguiu manter a dieta dela foi boa durante um tempo, mas agora parece que não está funcionando. É mais ou menos Sim. assim que funciona. Então, a alimentação, ela realmente está 100% ligada com o emocional. E quando você traz essa questão da nutrição e da importância de ter ali uma constância naquele lugar e não necessariamente como algo emergencial, como é que você acredita a importância dessa busca do nutricionista? Quando isso deve acontecer? Eu vou te dar um relato, uma estatística mesmo, que aí acho que todo mundo consegue entender o quanto a nutrição é importante e o quanto ela teria que ser vista de forma preventiva. Hoje, no Brasil, 20% da população morre com desnutrição quando está em tratamento de câncer. 20% da população é uma estatística muito alta. Se a gente for parar para pensar, por que essa população está morrendo de desnutrição em tratamento? Já tem tanta informação, se o mundo está aí com informação, se existem suplementos à vontade, se o governo entrega suplemento, se tem pessoas que têm condição financeira também, que têm suplemento para aporte, tem nutricionistas. Por que isso está acontecendo? Porque a gente não tem uma nutrição preventiva. Essa nutrição preventiva, ela precisa ser feita a partir do momento do aleitamento materno. A mãe, quando ela vai amamentar a criança, ela não faz um cuidado com a alimentação, né? E depois, quando inicia a introdução alimentar, esse cuidado, ele é temporário, que é onde a mãe pega uma dica com a pediatra, onde não pode colocar óleo, não pode colocar sal na comida, não coloca açúcar, mas depois de 6 meses, depois de um ano, a pediatra fala assim: agora essa criança pode comer a comida de casa. O que a mãe entende? Ué, pode comer a comida de casa, então vamos tomar um suco com açúcar. Vamos colocar bastante sal na comida, porque se pode comer a comida de casa, vem para a rotina familiar, para a cultura da família. E a ideia está totalmente invertida.
O ideal seria que essa família entrasse na rotina dessa criança e todo mundo se adaptasse para uma alimentação saudável. E aí entraria a nutricionista para fazer toda uma adequação nessa alimentação da casa, o que não acontece, o que não é a realidade. A realidade de buscar a nutricionista é quando os exames laboratoriais estão alterados, quando o cardiologista encaminha, quando existe um transtorno alimentar ali, e as doenças já instaladas, né? Principalmente as doenças crônicas. Então, a população ela precisa de mais informação e as nutricionistas precisam também tentar pegar esses pacientes de forma preventiva e ensinar que a alimentação é para nutrir e não para entrar no quadro de desnutrição. E aí, entrando nesse tema, né, como é que funciona, assim, eu te escuto falar bastante nas redes sociais de um hábito alimentar, de um hábito de vida, né, um estilo de vida saudável e não apenas a dieta ali. E como é que é possível, assim, uma reeducação alimentar sem aquela neura e ficar fixado na dieta, em pesar ali e não sair de jeito nenhum? Como é que funciona isso, assim? Então, a consciência alimentar, né? Eu falo que é o comer com consciência, a mastigação com consciência. Hoje as pessoas se alimentam, fazem as suas principais refeições com o celular na mão. Se não deu tempo de se alimentar, ok, depois eu como. Se eu preciso gravar alguma coisa, tá bom, daqui a pouquinho eu pego isso aqui e como porque eu preciso fazer isso primeiro. A alimentação ela se tornou secundária. Só que o apetite ele não é secundário, né? A fome, de fato, em si, é fisiológica. Então, quando você começa a fazer a liberação de dois hormônios, que é grelina e leptina, que um te entrega saciedade, o outro te fala, olha, você está com fome, elas não vão parar de funcionar, esses dois hormônios. E aí, quando você vem com essa sensação de fome, você precisa comer. Porque você vai começar a sentir o fisiológico, né? Que é a barriga roncar, uma fraqueza, uma hipoglicemia. E aí você não vai comer com consciência, porque o seu organismo já está num estágio onde eu preciso urgente de fonte de energia. E aí o que acontece? Vem uma bola de neve. Assim como, Marcelo, eu não sinto sede, mas quando eu vou beber água é porque eu estou com muita sede. Não, é porque você já está desidratado. A realidade é essa. Você não deveria nem sentir a sede. Você precisa beber água para você se manter hidratado. A hidratação é para você se manter e não para chegar no nível de desidratação e depois se hidratar. E a alimentação funciona da mesma forma. Por isso que eu sempre falo, o que funciona é o tal da constância. Né? É comer todos os dias a mesma coisa e aprender a voltar. Se você hoje come um sanduíche, come uma pizza, toma um sorvete, não tem problema nenhum comer isso, né? É até uma vida social, é até fazer parte do meio. O duro é que as pessoas não conseguem voltar, porque elas acham que depois que ela comeu um sanduíche, hoje eu comi um sanduíche, agora minha dieta já lascou-se mesmo, então não vou mais fazer dieta hoje, só amanhã para voltar. Só que o só amanhã para voltar, quando ela olha no espelho, ela acorda achando que tá magra. Aí ela come o sanduíche na hora do almoço. Aí ela olha no espelho de novo, tem uma distorção de imagem enorme porque ela comeu o sanduíche. Aí quando é final do dia, ela fala, não, engordei, amanhã eu começo. Quando ela acorda no outro dia, por ela ter comido bastante carboidrato um dia antes, ela tem uma distensão abdominal, que o carboidrato faz isso. Como ela consegue, ainda continua com o transtorno, com a distorção da imagem dela, ela volta a comer carboidrato. Sabe para quê? Para se satisfazer, porque a gente libera dopamina, que é o hormônio que faz a liberação do bem-estar, do conforto. E aí isso começa a virar um ciclo vicioso, é onde você me perguntou da parte emocional envolvida. Sim, acontece porque a gente tem essa liberação hormonal acontecendo o tempo inteiro. Sim. E é muito interessante o como esse ciclo que você traz faz parte do cotidiano, né? Por exemplo, quando você falou da água, eu já peguei a minha que falei, não vou esperar eu ficar com sede, não, porque normalmente eu tenho dificuldade em tomar água, né? E te escutar falar traz muito essa sensação de que, meu Deus, é real, eu faço parte dessas pessoas que têm essas dificuldades e que muitas vezes, por ser cotidiano mesmo, a gente não para olhar, né? E aí um dia eu participei de uma experiência em que era uma psicóloga, e aí ela trouxe uma uva passa pra gente olhar para aquela uva passa e através dos 5 sentidos, né? E aí ela falou: olha para essa uva passa, sente o cheiro, escuta o barulho dela. Eu falei, gente, mas que barulho que a uva passa tem? Na hora que a gente pega na uva passa, ela faz um barulho. E foi tão interessante, porque antes ela pediu pra gente comer a uva passa. E aí eu comi daquele jeito, né? Nem percebendo o que eu tava fazendo. E aí depois dessa experiência, ela falou, agora vocês comem a uva passa. Eu falei assim, gente, ela tem um gosto totalmente diferente.
E traz essa intimidade mesmo com a comida que faz a diferença, né? E foi legal você tocar nesse assunto, assim, do paladar, né? Quando a gente fecha as sensações, quando a gente fecha o olho, as sensações que tem. Porque quando a gente pede para o paciente fazer isso no dia a dia, na rotina, ele não faz, né? E passa despercebido. Mas quando você pede para reparar isso na criança, né? No bebê, na introdução alimentar, isso é muito claro. Né? Você fala, não coloca sal na comida, não coloca óleo na comida, não coloca açúcar. E aí você vai entregando aquela comida para a criança. E a primeira reação da criança, quando ela tem um contato com o primeiro alimento na consistência, não é o sabor que a criança estranha, é a consistência. Porque ele só tinha o líquido, né? A consistência líquida. Então, a partir do momento que entra a consistência pastosa, já muda ali e tem um peso na língua, na base da língua. Então, é a primeira dificuldade que essa criança vai ter. Logo após, a gente já precisa evoluir para outra consistência, porque senão essa criança ela não consegue evoluir. Que é onde a gente fala que é a trava da fase de alimentação. Quando a mãe tem medo do engasgo e ela mesma segura essa evolução da criança. A gente não consegue passar essa criança para a próxima fase. E aí, quando você entrega um limão para essa criança, as mães geralmente falam assim: não vou entregar limão não, porque é muito ácido, né? É muito azedo. Meu filho não vai gostar. A maioria das crianças, quando você entrega, primeiro faz careta, no segundo empurra, no terceiro pega o limão para eles. Porque eles não têm um paladar formado. E o único paladar, a única sensação que eles sentem é o azedo. E é o que eles mais gostam. Tanto que se você entregar um suco de caju, um suco de goiaba, um suco de limão para essa criança, sem adoçar, ela vai tomar. E você não precisa experimentar esse suco para você ver se tá azedo ou não. Ela vai tomar. A gente pede para as mães experimentar só para ver se ali não tem nenhum risco de contaminação, se já não tá perdido, não tá passado, só para isso. Mas para ver se tá doce, se não tá, isso em hipótese alguma. Que é a questão nossa. A sensação do chocolate é a mesma coisa. Você fecha o olho, coloca o chocolate na ponta da sua língua. Você não vai sentir o doce. Depois vocês experimentam fazer isso em casa. Vocês não vão sentir o doce. Quando você joga ele para um lado e para o outro, aí vem o sentido. Aí o gosto doce do chocolate vem. Mas a criança, ela não sente esse doce porque ela coloca na ponta da língua. Primeiro é nessa sensação, porque eles têm medo, né? Eles não sabem ainda jogar o alimento para um lado e para o outro. Então, eles não têm esse paladar. Não sabia dessa. É muito interessante, né? E o quanto, mais uma vez, reforça a importância de, desde criança, ter esses cuidados, né? Porque aí é onde a gente vai construindo a nossa vida mesmo em relação com a alimentação. A nossa alimentação é o meio, gente. As doenças genéticas, hoje elas são só 20 a 30% só. O restante é o meio mesmo, é o social que causam as doenças pra gente. Isso é importante a gente saber, né? Exatamente. Muito importante. A gente às vezes deixa o social tomar conta, né? Sim. E esquece dessa outra parte. E aí, quando a gente pensa nessa questão da contagem de calorias, dessa questão de ficar muito preso, né, a essas questões de dieta, de contar calorias, de que tanto que eu tô comendo. Como é que você percebe essa relação dentro do processo de emagrecimento ou do ganho de massa? Eu adoro essa pergunta. Porque se a gente pensar em valor calórico agregado, tudo que é mais saudável tem um valor calórico muito mais alto. Se a gente for pensar num simples arroz branco com arroz integral, o integral é mais calórico, né? Ali está crescido a fibra. Farinha de trigo com a farinha de aveia. Farinha de aveia é muito mais calórica. Farinha que está na moda, né? Farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas é altamente calórica, mas é uma farinha riquíssima. Então, assim, eu sempre falo, até nas minhas redes sociais, nem tudo que é saudável é de baixo valor calórico. E isso confunde muito os pacientes, que quando eles estão de dieta, eles preferem ir nos empórios da vida, nas lojinhas fits, achando que comendo aquele pacotinho ali, por ser fit ou tá escrito sem açúcar, eles estão emagrecendo. E, na verdade, o sem açúcar pode estar escondido uma maltodextrina ali. Pode estar escondido um componente, um conservante ou um embutido ali que tem um valor calórico muito mais alto, vai aumentar muito mais sua quantidade de gordura corpórea do que simplesmente uma fruta. Uma banana com uva passas e uma farinha de aveia. Eu sempre falo que o básico funciona mais, o simples funciona mais. Não é à toa que se a gente olhar a alimentação do antepassado para agora, a gente vai ver que o corpo, né, e as pessoas eram muito mais ativas. As doenças, a quantidade de doenças eram bem menores. A gente não tinha doenças
que hoje meninos de 18, 19 anos estão tendo, que só apareciam em pessoas com 50, 60 anos. Então, assim, hoje as doenças estão também vindo mais cedo. Por isso, a nutrição preventiva precisa também ser introduzida o quanto antes. E assim, entrando nessa parte de ganho de massas ou no emagrecimento mesmo, como é que funciona a suplementação? Assim, todo mundo precisa suplementar? O que que suplementa? O que que é isso, assim? O suplemento, ele é muito bem-vindo. Mas o suplemento mesmo, o nome já diz, né? Para suplementar, é para colocar ali acrescido algo que está em deficiência. Então, assim, a nutrição, ela é 100% cálculo, né? Eu falo que é bioquímica e é cálculo o tempo inteiro. A partir do momento que o paciente entra no seu consultório, você vai calcular o gasto energético total, o fator atividade física desse paciente. E aí, no final das contas, você vai fazer a tabela nutricional, a dieta desse paciente, o protocolo. A partir do momento que você também consegue entender o dia a dia desse paciente, porque ele vai te relatar o que ele come, o que ele consome. Quando você vai colocar nessa dieta no papel, você precisa colocar todos os micronutrientes, macronutrientes, precisa calcular tudo. Se estiver em deficiência e é mesmo assim, e a gente conseguir colocar na alimentação, e mesmo assim o paciente não conseguir comer, aí entra a suplementação. Então, a suplementação é para isso. Ou para aqueles pacientes, claro, que chegam no seu consultório e falam: eu gosto de usar suplemento a tal horário. Eu quero suplemento aqui porque para mim é mais fácil. Então, ele faz a substituição. Ele tira a refeição daquele horário e usa o suplemento. Tá tudo certo também, não tem problema nenhum. A gente prescreve. Pacientes que querem hipertrofiar, precisam de suplemento? Não necessariamente, a gente também consegue com a alimentação. Com o suplemento, a gente tem um aporte um pouco maior, uma proteína mais limpa? Sim. Por exemplo, vou entregar um whey protein para um paciente, um whey protein isolado, onde eu não tenho carboidrato, não tenho gordura ali. Diferente se eu fosse entregar um ovo. O ovo eu tenho a gordura ali acrescida também. Então, assim, são fontes de proteína que no final das contas eu consigo alcançar a mesma fonte de proteína, só que um eu entrego mais limpa a quantidade de proteína que eu quero e o outro eu entrego com outros nutrientes junto. Então, tudo vai depender, mas eu sou 100% a favor do suplemento quando é necessário complementar a alimentação daquele paciente ou quando o paciente precisa. E aí, nessa suplementação, seria o nome certo, por exemplo, para quando um paciente está precisando com déficit de uma vitamina, por exemplo? Também faz Sim, esse complemento? aí a gente entraria na suplementação dos multivitamínicos, né? Aí sim também. A gente precisa olhar os exames laboratoriais e aí colocar a quantidade de vitaminas, de multivitamínicos necessário para aquele paciente. Eu não sou a favor desses complexos vitamínicos, porque a gente olha a individualidade, né? Então, cada paciente, não necessariamente ele vai ter deficiência de B12 e deficiência de ferro. Às vezes ele vai ter só deficiência de ferro e não de B12. E o multivitamínico, ele te entrega tudo. E quando ele te entrega tudo, o seu organismo, quando você não está em deficiência, ele não absorve, ele joga fora. Mas para ele jogar fora aquela quantidade de micronutrientes que entrou, precisa ser metabolizado. Quem sofre? Fígado e rim. Então, tudo também vira uma sobrecarga enorme. Juntando que tem alimentação por trás, juntando que tem suplementação por trás, juntando que ainda tem medicações que esporadicamente o paciente usa, um anti-inflamatório, um antibiótico. Então, a gente tem que pensar em tudo isso para evitar uma sobrecarga renal e hepática. E geralmente, quem leva a bronca e quem leva a culpa são as proteínas da vida, né? E aí as Sim, pessoas esquecem da quantidade de multivitamínicos que os pacientes tô usam por tomando. conta própria, por exemplo. Sim. É de muito fácil acesso, né? Exatamente. E uma coisa assim, um parênteses. Eu tô escutando ela falar com tanta propriedade, com tanto entendimento de tudo isso, que pra gente é um pouco difícil entender em relação técnica, né? E aí, quando você traz de forma muito clara. Mas eu tô pensando, gente, como é que aquela menina de 21 anos, acabou de sair da faculdade, ela ia conseguir trazer tudo isso? De fato, não tinha Não como, dava. né? Não dava. É por isso que assim, no meu ponto de vista hoje, né, já mais velho, olhando para trás, a gente sai muito cedo da faculdade, né? Sem o Sim. preparo e vai pro campo de trabalho também sem alguém para poder auxiliar. Eu falo para todas as minhas amigas, né, que são nutricionistas, para os profissionais, que a gente tem que pegar na mão do outro, porque profissional não é, a gente não é, como é que fala, gente? A gente não é concorrente um do outro, pelo contrário, né? A gente está trabalhando junto, a gente é para poder divulgar artigo, para poder compartilhar artigo científico, para poder fazer troca de experiência, porque quem escolhe o profissional é o paciente. E aí, ele dentro do consultório, você vai gerar empatia com aquele paciente, aí sim você vai ter a conquista daquele paciente. Mas, fora isso,
o seu amigo que acabou de formar, ele precisa ser seu parceiro, porque precisa de troca de experiência. E quando você forma, é o contrário, é cada um de um lado. E se o seu paciente foi para ali, você ainda fica bravo com o profissional. Profissional. E foi o paciente que escolheu. Então, a gente tem muita dificuldade, pelo menos aqui no Centro-Oeste, aqui em Goiânia, a gente tem muita dificuldade com os profissionais em relação a isso. E não deveria. Por isso, eu estou trazendo esse evento aqui em Goiânia, que é o Meeting, que é para a gente tentar juntar toda a equipe multidisciplinar para melhorar a nossa capacitação, para melhorar o atendimento para os pacientes. Que é super fundamental, né? Ter essa equipe multiprofissional, ela faz toda a diferença no tratamento de um paciente, né? E na manutenção disso para a vida, quando junta um psicólogo, um médico, nutricionista. Enfim, tem várias profissões que podem andar juntas e elas têm andado juntas, isso faz toda a diferença. Ah, é essencial. Eu falo que eu sempre cito o exemplo do paciente oncológico, mas o paciente oncológico com o emocional abalado, ele não come. Com um trisma, onde ele não consegue abrir a boca, ele não consegue comer, então já vou precisar da fonoaudióloga. Com a queimadura na pele, eu vou precisar da enfermeira para poder me ajudar. Fez um esvaziamento axilar com um câncer de mama, vou precisar da fisioterapeuta, porque ele começa a diminuir a mobilidade dele. Então, você consegue perceber que se eu não tiver o apoio de toda a equipe, o meu tratamento ele fica 100% parado, travado. Sim. Porque, Marcela, mas o que tem a ver a mobilidade do braço com o tratamento de nutrição? Abaixa a Tudo, autoestima, né? Essa mulher acabou de retirar um pedaço da mama, ela tá com uma queimadura na mama. Por qual motivo ela começou a perder o cabelo, tá careca? Por qual motivo ela vai querer comer? Ela começou a fazer ganho de peso, porque entra corticoide na medicação. Então, assim, a nutrição fica em segundo plano para ela. E aí a psicóloga seria o primeiro plano, mas cadê as psicólogas aí? E cadê as nutricionistas para indicar toda essa equipe multidisciplinar junto? Porque um paciente oncológico, o primeiro profissional que eles procuram é a nutricionista. Eles começam com o nutricionista, mas depois, com o passar do tratamento, eles começam a abandonar. Porque eles começam a ver que o emocional está muito abalado, eles não contam de sair de casa, não querem que ninguém veja eles. E aí a gente vai precisando de todo o apoio da equipe. Isso faz muita diferença. E até para não entrar naquele lugar que você trouxe, né? A culpa não cair no nutricionista. Né? E aí Exatamente. trazer essa rede, proporcionar isso para a pessoa, para ela entender que precisa ali desse acompanhamento geral, né? E aí, porque se ela abandona, não, a culpa é da nutricionista que não foi boa. E aí entende que esse olhar precisa ser dos profissionais, né? Sim. Se a Sim. equipe multidisciplinar está andando junto, se todos eles pegam na mão, esse paciente tem um atendimento de primeira. E aí ele consegue enxergar, porque antes dele iniciar o tratamento, ele já passa por uma triagem. Onde ele vai passar por todos os profissionais e todos vão falar a necessidade do trabalho deles em cada etapa do tratamento. E aí sim o paciente já entra no tratamento ciente daquilo que ele vai passar ou do que ele pode passar. Sim. E aí sim o tratamento que seria com um peso para ele de 100%, diminui para 50%, porque ele já está ciente do que poderia acontecer. Então ele já se prepara emocionalmente. E dentro dessa quantidade de informação, de tanto conhecimento, a gente vê muito nas suas redes sociais você falando sobre a questão do dia do lixo. Conta um pouquinho pra gente qual que é a sua opinião em relação a isso. Então, primeiro que a gente não pode falar sobre alimento comparando ele com o lixo, né? Sim. Qualquer alimento é comida, né? A gente em hipótese alguma é lixo. Quando a gente fala, por exemplo, vamos colocar no fast food. Ali a gente tem pão, tem carne, tem um alface, tem um tomate, ou seja, a gente tem um alimento riquíssimo em nutrientes. Marcela, mas então por que é tão proibido, né? Pela alta quantidade de conservante, pela quantidade de embutido que tem ali dentro. E aí sim a gente começa a ter um prejuízo alimentar com aquele alimento se consumido diariamente, se tiver uma frequência muito alta daquilo. Mas uma vez na semana, em uma refeição só, não tem interferência nenhuma, tanto no seu protocolo de emagrecimento, quanto no seu dia a dia, no seu lado emocional. Isso não interfere em nada. Desde que você volte, desde que você tenha constância. Então, assim, não sou contra, não, pelo contrário. Mas a gente precisa mudar esse rótulo, né? Sim. Teria que ser o dia livre e não o dia do lixo. Acho que isso. Ou a refeição livre. E é interessante porque a gente entra muito na questão, e aí, particularmente da psicologia, sobre a importância de ressignificar crenças.
né? E aí, quando a gente olha em relação ao dinheiro, muito se fala, né? Não, você precisa olhar de uma forma diferente para o dinheiro. E no que você está trazendo é também, peraí, você precisa olhar de uma forma diferente para o alimento, né? É o que eu falo, né? A nutrição, ela veio para nutrir e hoje a coisa deu uma desandada, né? O que a gente mais vê aí é a desnutrição. Eu até fiz um post ontem brincando que existe um monte de chá aí que promete milagres, mas o que tá acontecendo mesmo é só matando lombriga, né? A verdade é essa, tá fazendo uma desbiose intestinal horrorosa ali no intestino e o paciente achando que tá emagrecendo. Couve-flor virando arroz, né? Couve-flor é Sim, couve-flor, não é arroz. Se você sim. quer fazer um couve-flor refogado, põe o nome de couve-flor refogado. Então, assim, a nutrição, ela tá querendo deixar uma coisa mais bonita para poder enganar os olhos do paciente, e é uma coisa que não dá saciedade da mesma forma, não supre a necessidade da mesma forma. Então, assim, como a gente poderia mudar tantos nomes e colocar tantos rótulos numa coisa que é alimento e que tá aí disponível, e desde sempre arroz sempre foi arroz, né? Sim. Então, a nutrição, ela precisa rever um pouco mais o papel de nutrir mesmo o paciente. Isso é bem importante. E assim, a gente sabe que a ida ao supermercado nem sempre é simples. Gera, às vezes, uma ansiedade. E aí, o que que você me fala, assim, o ponto de vista da nutrição, da ida ao supermercado? Nossa, então, essa parte é a parte da reeducação, né? Antes de você ir no supermercado, primeiro você faz uma lista. E aquilo que você não quer na sua prateleira e que você não quer consumir no seu dia a dia, você não pode ter dentro da sua prateleira. Então é o que vai para sua lista, é só aquilo que você quer que esteja no dia a dia, e principalmente quando a gente olha pelo ponto de vista se tem uma criança em casa. Meu filho come biscoito, um exemplo, né? As mães falam, meu filho come biscoito, bolacha, eu não sei mais o que eu faço porque ele não consegue emagrecer. Você vai olhar na prateleira, na despensa, lá tem uma bolacha, tem um skinny, né? Tem, enfim, tem miojo. E aí a gente só avisa a mãe, fala, olha, é só você retirar isso da prateleira e comprar o que pode. Enche a fruteira de frutas, né? Deixa ali a amostra, porque tudo que é visto é lembrado. Coloca acessível para ele e tá tudo certo. Porque na hora da fome, a gente come. Quando você tá dentro de um carro, você só levou uma maçã, você está com fome, você vai fazer o quê? Comer a maçã. Comer a maçã. Ah, mas vou levar na lancheira do meu filho mini pizza porque é o lanche da escola. Ok, na primeira vez vai até funcionar. Ele vai comer. Na segunda vez que você tira a mini pizza e coloca uma maçã, pode ser que essa maçã volte, mas na terceira vez ele vai comer, porque ele vai sentir fome. Então, assim, é o hábito mesmo, é fazer a listinha mesmo antes de sair de casa e colocar como prioridade o que eu quero que tenha em casa. Isso é importante, né? É. Essa lista é complexa. E outra coisa que às vezes eu faço é não ir no supermercado com fome. Sim, Nossa, é ir no supermercado com fome que eu vou querer tudo de gostoso. Eu com olho e falo, certeza. nossa, eu tô com muita vontade disso. Ou depois do almoço, né? Com aquela vontade de comer um Comer um doce. doce. Ah, Ai, o aí é certeza que doce. vai doce pro carrinho. Com toda certeza. E, Vocês, como psicólogos, sabem melhor que eu, né? É, isso acontece demais, assim. e aí entra também, mais uma vez, naquela crença, que eu particularmente, supermercado é muito chato. E aí a gente percebe muito isso, né? Qual que é a atividade do dia que você menos gosta? Ir ao supermercado. E aí, quando a gente pensa no ato de ir ao supermercado, você está indo em busca de nutrição. É. E aí é importante, mais uma vez, ressignificar esse ato, né? E aí quando eu pergunto assim, vocês vão no supermercado para poder fazer a compra, ok. Mas você já parou olhou, às vezes você encontra alguém no supermercado, né, uma amiga, tudo. Você só encontra ela empurrando o carrinho, pegando e colocando no carrinho. Mas quem já encontrou alguém lendo rótulo? Nossa, super Hum. difícil. Ninguém, né? Ninguém. A Anvisa agora, até outubro, até outubro para todas as empresas aumentar o tamanho do rótulo, que isso já estava, só que agora é obrigatório, porque eu não sei se vocês sabem, os ingredientes, a quantidade maior que tem dentro daquele produto é o primeiro ingrediente. Então sempre começa pela quantidade maior. E agora eles são obrigados a colocar a quantidade de sódio, potássio, conservante em primeiro lugar. Então, por exemplo, esse alimento tem baixo teor de sódio. Tá bom, baixo teor de sódio, mas quanto de sódio tem? Eles não querem saber se tem baixo, eles querem saber quanto. E se tiver mais do que o recomendado, é para vir com uma tarja preta. Então, até outubro vai ser mudado isso. Então, a ideia de ir no supermercado é também olhar rótulo, sabe? Porque a gente olha a data de validade. Mas o Sim. rótulo ninguém olha. E isso é uma coisa muito importante também de se olhar, porque ali esconde muito produto ruim e você tá achando que tá comendo coisa boa.
Muito interessante, né? Eu particularmente não olhava, porque agora eu vou passar a olhar, tá? Já vou ressignificar essas crenças. E quem não enxergava agora vai enxergar, gente, porque Vai estar lá em o tarja rolo tá preta. maior. E conta pra gente, assim, dos excessos. Os excessos normalmente são complexos, assim. Excesso de álcool. Vai ali, aí não consegue beber só uma cervejinha. Já pesa mesmo ali o pé na jaca. Dos doces também. Como é que é isso, assim? Como é que a gente faz? Sabe o que que eu acho dos excessos? Eu acho que o excesso está muito mais vinculado à válvula de escape, com algum fator emocional do que nutricional mesmo. Quando o paciente chega no meu consultório falando assim para mim, pode retirar tudo, menos a bebida, a primeira coisa que eu pergunto é, você tem algum problema emocional? Tem algum fator emocional que te impede a gente retirar essa bebida? Porque uma pessoa normal, ela iria falar, olha, eu preciso de uma reeducação alimentar, quero emagrecer, o que você pode fazer por mim? Quando essa paciente já chega no seu consultório te exigindo algo, sendo álcool, ou alguma coisa que faz liberação hormonal, que você sabe que vai ter ações repetidas, né, que é o vício, você começa a perguntar para o paciente se aquilo é para poder dar uma sensação de tranquilidade, de alívio, e se existe algum problema emocional por trás. Quando você devolve essa pergunta para o paciente, ele dá uma assustada. E aí ele responde assim: ah, é porque eu chego em casa, minha mulher. Ou é porque o trabalho é muito estressante. Aí você começa a ir buscando que o nível de ansiedade daquele paciente está alto. Aí a gente consegue entender que existem como colocar alimentos que vão baixar esse nível de ansiedade. Aí você começa a perguntar também como é a qualidade do sono desse paciente. Então, assim, a nutrição ela é tão bonita que você consegue mexer em tudo, em todos os fatores, desde que você saiba fazer uma boa anamnese com esse paciente e não simplesmente jogar uma dieta e fazer ele colocar essa dieta debaixo do braço. O alimento, eu falo para os meus pacientes que o alimento ele não resolve o problema de ninguém. Se ele fosse a solução, tava fácil, né? A gente conseguiria entregar um doce, curaria a ansiedade daquele paciente ou a depressão, ele voltaria para o consultório e conseguiria fazer a dieta. Então, o Sim. alimento não trata nenhum problema emocional. Pelo contrário, ele só vai desencadear mais problemas emocionais. Então, é assim que eu vou tratando o paciente, sabe? Em busca de descobrir aonde a gente está descontando esse lado emocional. Por que que esse alimento está virando válvula de escape? E aí vem a psicóloga junto. Descobrir da onde tá vindo essa ansiedade, por que que tá sendo descontada dessa forma. Exatamente. Porque não tem Enfim. como a gente proibir um paciente com problema emocional o álcool. A nutricionista não vai conseguir, mesmo que ela queira, mesmo que ela fale, olha, o valor calórico é alto, eu não vou conseguir baixar o valor. Ele não vai parar. Não adianta. E aí a ideia é, olha, então vamos tentar reduzir? Vamos ir reduzindo aos poucos, ou vamos beber uma água no intervalo de cada copo. Vamos colocando, tentando dar estratégias para esses pacientes até ele começar a diminuir. De tudo não deu certo, vamos encaminhar ele. Porque a nutricionista sozinha, se for um problema emocional, ela não vai dar conta de tratar isso. Até mesmo porque a gente sabe que vai ter o alívio, sim, dos fatores emocionais com algumas bebidas, porque vai ter o relaxamento. Claro. Uhum. E esse encaminhamento também rola do lado de cá, quando a gente entende, por exemplo, que o paciente ele tá ali lidando com as questões emocionais, com a ansiedade, enfim, com a depressão, que também é algo que acontece muito e tá muito ligado à alimentação, principalmente quando a pessoa faz uso de algumas medicações, que aí ou tem uma baixa saciedade ou Sim. tem uma vontade muito grande por doce, enfim, tem toda uma questão química que explica isso também. Mas a gente também precisa encaminhar esse paciente para o nutricionista para que ele passe uma reeducação alimentar, uma maneira de lidar com a comida ali um pouco mais prática até, que às vezes rola do lado de cá também. Com certeza. E aí, quando a gente fala dessa questão da ansiedade, existe alguns alimentos que podem auxiliar nessa ansiedade? Existe. Geralmente os alimentos ricos em triptofano, né? Que aí a gente encontra na farinha de aveia, nos peixes, bananas, ovos. Quantidade baixa, né? Se a gente for parar para pensar, por isso a gente sempre suplementa o triptofano. E a gente vê um resultado muito positivo quando a gente suplementa em comprimidos para mulheres, por exemplo, na TPM. Que as mulheres reclamam muito TPM nervoso, comem muito doce. Quando você coloca o triptofano em dia na quantidade recomendada, você vê que essa mulher dá uma relaxada, uma acalmada. Ela até fala que a gente até brinca que é a pílula mágica da mulher.
porque ela realmente dá essa desestressada, essa acalmada, e é o triptofano. Mas está na alimentação. A gente só tem deficiência dela porque a gente não tem uma alimentação completa no dia a dia. E a nossa Nutri fala sempre no Instagram sobre a tal da constância. Conta pra gente o que é a tal da constância, assim. É o saber voltar, gente, é voltar. Comer todos os dias aquilo que foi proposto para você. E o tal da constância é você enxergar que a disciplina é aquilo que precisa ser feito independente das suas vontades. Assim, eu sempre falo, você levanta todos os dias, escova seu dente, penteia o cabelo, faz toda a sua rotina, né? Que eu falo que é o seu skincare do dia. Alimentação é a mesma coisa. Para você manter o seu corpo saudável, eu não tô nem falando de processo de emagrecimento, mas para você manter o seu corpo saudável em equilíbrio, você também precisa manter uma rotina. E aí, saindo dessa rotina, as exceções entre essas alimentações que não estão no seu dia a dia. E depois que você colocou essa exceção, você precisa aprender a retornar. Ah, Marcela, mas como que eu vou retornar? Simplesmente, na próxima refeição, voltar para aquilo que era a sua rotina. Tomar refrigerante pode? Pode, desde que depois você volte para sua rotina. Tomar refrigerante é saudável? Não. Ninguém está falando que é saudável. Você perguntou se pode ou se não pode. A gente não vai restringir isso porque a gente está vivendo uma vida onde a gente tem um meio, né, social, um meio onde as pessoas convivem, onde as pessoas gostam e sentem prazer por isso. Restrição não é o caminho. Quanto mais eu restringo, mais compulsão eu posso gerar nesse paciente. Então, a ideia é controlar quantidades e ensinar esse paciente a voltar. Interessante. E aí, para finalizar, já aqui caminhando para o final, diz aí pra gente uma dica especial para melhorar essa relação com a comida. Olha, primeiro comer com consciência, deixar o celular de lado. A gente perde muito tempo com o celular na mão, né? Com o mundo da rede social, enquanto a gente poderia estar tendo uma consciência a mais com o nosso corpo. Ninguém aqui está pedindo para parar com rede social, até porque a gente precisa disso. Mas ter a consciência mesmo alimentar, corporal, fazer uma atividade física. Eu sempre falo para os pacientes, mexa-se. De qualquer forma. Não precisa fazer musculação se você não gosta, mas uma atividade física é necessária para que você se mantenha ativo e para que você faça uma prevenção de doenças. Hoje o Ministério da Saúde preconiza que você faça atividade física 7 vezes na semana. Ou seja, todos os dias, por conta do nível e da quantidade de industrializados que a gente tem na nossa alimentação. Então, é necessária para a gente poder afastar doenças. Quando a gente pergunta para a maioria da população quantas vezes na semana eles fazem atividade física, eles acham que são super ativos, porque eles falam que fazem 3 vezes na semana. 3 vezes na semana é quase um paciente sedentário. Né? Porque você fica muito tempo sentado, nesse meio tempo você está comendo um fast food, você ingere bebida alcoólica, você toma bebidas açucaradas, e aí a conta nunca vai fechar se você não tiver pelo menos esse hábito de mexer, fazer uma atividade, manter o tal da constância, aumentar a quantidade de água, vigiar o funcionamento do intestino. O trânsito intestinal é um dos mais importantes, né? Ver a consistência das fezes, coloração das fezes, quantas vezes você está evacuando ao dia. O corpo ele vai falando, ele demonstra problemas para a gente o tempo inteiro. E ele demonstra também, mostra pra gente se ele tá saudável. Então, a partir do momento que você começa a sentir isso, com sono, cansaço ao longo do dia, isso também já é resposta hormonal que tá errada. Então, tem como a gente controlar isso, melhorando a qualidade nutricional. Obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar o nosso convite. E diz aqui como é que a gente te encontra, como é que o pessoal de casa pode te achar. E, inclusive, queria saber um pouco mais e até para trazer para o pessoal sobre o projeto que você citou. Ah, tá. Então, meu Instagram é Marcela de Paula Nutri e o Instagram do Meeting é @meetnutrioncológica. A gente vai ter esse evento aqui em Goiânia, a segunda edição desse evento. É o maior evento do Centro-Oeste. A gente vai receber profissionais da área de saúde, oncologistas, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, toda a equipe multidisciplinar e é para toda a área da saúde. E a ideia desse evento é para a gente capacitar, ensinar esses profissionais a atender com qualidade todos os pacientes. Vai ser dia 2 e 3 de setembro aqui em Goiânia. Eu espero todos vocês. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui com a gente. E sigam ela nas redes sociais e também sigam o novo projeto, tá bom?